Olá! O vídeo de hoje é sobre Distância de Resgate da Samantha Schweblin. Bom, esse é o livro que a gente escolheu para ler no Leia Mulheres do Rio em setembro. E a Samantha Schweblin é uma autora argentina que vem sendo muito celebrada. Ela nasceu em 1978 e já ganhou o prêmio Casa delas Américas. Ela também figura aí em algumas coletâneas da Granta de autores relevantes da atualidade. A Samantha Schweblin tem 4 livros já publicados. Distância de Resgate é o terceiro livro dela, mas é a estreia dela no gênero romance. E esse livro me pegou de jeito, gente, porque eu fui ler sem saber quase nada. Eu só sabia que ele tinha a ver com uma mãe e uma criança e talvez uma tragédia, mas não sabia mais nada do livro. Esse livro, ele é narrado em forma de diálogo entre uma personagem chamada Amanda, que está no hospital. Não se sabe direito por que ela está no hospital, mas do lado dela, na cama de hospital da sala de emergência, tem uma criança, um menino chamado David. E eles estão ali conversando. O David parece querer fazer com que a Amanda se lembre de coisas de um passado assim recente, exatamente ali do momento antes de ela se internar. E a Amanda começa então a recontar, a refazer esses dias anteriores. A gente descobre que a Amanda tem uma filha chamada Nina e que elas estavam tirando férias numa casa de campo no interior da Argentina, quando ela conhece uma mulher muito bonita chamada Carla. Carla vem a ser a mãe do David, esse menino que está ali do lado dela no hospital, do lado da Amanda. Então ela conhece a Carla e a Carla começa a fazer uns desabafos, vamos dizer assim, para contar da sua vida, uns acontecimentos muito estranhos e muito tristes também. A Carla vai falar para ela de uma tragédia pessoal, familiar que aconteceu, algo que a marcou muito e os desdobramentos muito estranhos dessa tragédia, uma coisa assim meio sobrenatural. Eu não posso falar mais do que isso, porque o livro, a força do livro vem muito desse mistério, né? O livro é um livro de suspense e a gente passa a narrativa toda querendo saber o que aconteceu, porque a Amanda no hospital, ela vai lembrando das coisas assim de modo muito gradativo, mas o livro é muito tenso, é muito tenso. Então tem a tensão que está no relato da Carla, nas experiências da Carla, e tem a tensão no relato da Amanda. Distância de Resgate, que é o título do romance, tem a ver com uma distância segura que a Amanda mantinha da sua filha Nina. Ela nunca deixava a Nina muito longe porque ela queria se certificar de que ela estaria perto o suficiente para resgatar a Nina caso a Nina se colocasse numa situação de perigo. Então esse livro ele é em grande medida também sobre uma ansiedade maternal, né? E tanto a Carla quanto a Amanda vão passar por essa ansiedade, assim, por esse medo. E o livro, ele tem essa tensão constante, ele também tem uma tensão decorrente do diálogo da Amanda com o David, que é um diálogo muito estranho. As falas são muito estranhas, as falas do David são muito esquisitas, elas são muito enigmáticas, e o texto tem toda essa questão de enigma, né? Tem muitas ambiguidades, você não entende direito o que o David quer, porque o David fica insistindo para que a Amanda fale das coisas importantes, ele fala o que não é importante no relato dela, quase como um editor. Ele lembra para ela que tem muito pouco tempo, então o relato é estranho, ele também cria uma tensão, porque como a Amanda está no hospital, ela quer saber onde está a filha dela, a Nina, né? Então ela está preocupada exatamente com essa tal distância de resgate. O livro, gente, é muito bem construído. Que narrativa bem construída. Causa uma angústia tremenda. Porque
São situações de perigo envolvendo crianças e com uma esquisitice a mais, porque o livro, além de ser suspense, ele também é um livro fantástico, né? Boa parte das coisas que acontecem nesse lugar ali de onde ela está passando férias são coisas estranhas, sobrenaturais, e elas estão ligadas a crenças e folclores locais. Então, não só o conto, ele não é só fantástico, ele tem um quê de realismo mágico mesmo, porque as coisas fantásticas, mágicas dele são ligadas a essa coisa da cultura, né, do folclore. O livro, então, ele é muito instigante e angustiante. Ele prende a gente, é um livro curto, eu não sei quantas páginas tem a edição traduzida, eu li a versão em espanhol, mas esse livro saiu no Brasil pela editora Record, mas é um livro curto, ele deve ter pouco mais de 100 páginas só. E você não consegue largar, porque ele é um livro muito... Ele é instigante, mas ele também é intrigante, ele é incômodo e você precisa saber o que acontece. Ele tem... O fim dele é super enigmático também. E uma coisa que eu gosto muito no livro é exatamente que ele não te não dá respostas, assim, ele não vai te explicar direitinho o que aconteceu. Eu adoro isso, né? Eu não gosto de livro que não deixa margem de interpretação, assim, e esse aqui deixa. E é interessante porque é um livro de mistério, né? Um livro de sobrenatural, então eu acho o bacana mesmo é que você não consiga responder certinho o que aconteceu. Mas é interessante porque ele é um livro que também trabalha o tempo inteiro com a expectativa do leitor, né? Porque nesse livro a gente tem a Carla, o que acontece com a Carla causa uma série de ansiedades e expectativas nela, o que acontece depois da tragédia lá, pessoal. Ela sempre fica meio que esperando alguma coisa, buscando alguma coisa. E aí quando ela começa a contar a história pra Amanda, a Amanda também entra nessa ansiedade. Na verdade, é quase como se ela tivesse uma ansiedade já latente, aumentada. E ela também, então, entra nesse jogo de expectativas e o leitor fica o tempo inteiro também querendo saber o que aconteceu. Por momentos, por vários momentos, a história tem um quê de terror, assim, ela é meio assustadora e, poxa, terror com criança é um negócio, assim, muito... Parece que é mais assustador ainda. Então, assim, gente, é um livro que eu devorei. Eu gostei muito, eu gosto muito dessa sensação de livro que te prende, livro que você não consegue sair. E acho interessante porque é um paralelo com a própria situação dos personagens. Os personagens também são sugados, assim, de uma certa forma, pela situação. Eles também não conseguem muito que sair daquilo. E a Samantha Schweblin constrói muito bem essa narrativa, assim. Ela consegue manter a tensão constante e eu adoro os diálogos, as falas do David, principalmente, porque tem toda essa coisa de é misterioso, é ambíguo, é esquisito demais, é estranho, sabe? Então é muito, muito bom. É uma história fantástica, muito, muito boa. Então indico para todo mundo. Repito aqui que no Brasil saiu traduzido, né, pela Record. Eu li em espanhol porque eu tô tentando praticar as línguas que eu estudei, então eu aproveitei que ela era argentina para ler na língua original. Mas a edição da Record é até bem bonitinha, eu vou deixar a capa aqui. Me digam se vocês já leram o livro, o que vocês acharam, se vocês têm especulações sobre o fim do livro, né? Não que isso seja definitivo, mas enfim, o livro é bom ainda assim, mesmo que você não consiga desvendar o que acontece. E se você não leu, eu recomendo com força. Tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau.